Nesse livro de Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, se chama Após a Tempestade. Esse livro ele vai abordar diversos assuntos, mas no último capítulo, Joana de Ângeles vai nos trazer uma informação importante, vivida no plano espiritual, em que Kardec convoca ali os franciscanos para trazer novamente o espiritismo para os trilhos. Por quê? Lógico que tanto o espiritismo quanto qualquer outra religião é feito por pessoas humanas, encarnadas, e como é natural, todos nós temos falhas, e acontece às vezes da gente também naturalmente sair do trilho. Nem todo mundo... às vezes a gente se esbarra numa atitude nossa, pessoal, a qual nós não nos orgulhamos, né? Então, é comum que numa casa que é feita de pessoas ainda haja alguns problemas que a gente precisa acertar. Então, o livro traz essa informação de, por exemplo, a elitização de algumas casas espíritas acaba afastando ali, naturalmente, distanciando as pessoas da nossa bandeira maior, que é fora da caridade não a salvação. Muitas delas, infelizmente, ainda preferem o disciplina. Estamos dizendo que a disciplina é ruim, a disciplina é boa. Foi a indicação de Emmanuel para o começo do trabalho de Chico, né? Mas a disciplina ela se torna daninha quando ela fere o amor, quando ela fere a caridade. Então, quando a gente se torna um soldado de Kardec, levantando as bandeiras apenas de Kardec, não enxergando um irmão de outra religião, deixando de acolher, deixando de praticar o amor para praticar simplesmente a disciplina, a gente foge do amor. Então, Kardec veio convocar o franciscanismo para trazer novamente o espiritismo para os trilhos. E por quê? O que o espiritismo o kardecismo, né, tem a ver com o franciscanismo, com o cristianismo, né? Todas elas têm um ponto em comum, que é a prática do amor, a prática da caridade, né? E Francisco foi esse grande inspirador lá na época medieval, em que se desprendeu de todos os bens terrenos, né, para viver o amor da sua forma plena, da sua forma maior, mergulhado em Deus, né, deixando os desapegos humanos. Então, esse desapego humano, ele traz muito do que eu penso, sabe, enquanto ser encarnado. E é um assunto que a gente vai entendê-lo quando a gente começar o nosso assunto sobre as colônias espirituais, sobre as esferas, né? Vai nos trazer também essa questão do desapego. Então, para não perder o sentido da questão, eu me sentia nesse limbo. Então, quando eu li esse livro de Joana de Ângeles, eu falei, nossa, recebi o testamento de Kardec. O franciscanismo, nem qualquer outra religião, está excluída, né? E, inclusive, se a gente parar para pensar, a mentora de Valdo Franco é uma freira, né? Sim. O mentor de Chico era um padre, foi um padre, né? Então, para Deus não é essa divisão só existe entre nós, né? Ainda seres engatinhando nas nossas questões morais, na nossa reforma íntima, interior, né? Como todo católico, talvez a palavra todo não seja mais correta, porque eu acabo colocando tudo num balaio só e a ideia não é essa, né? Mas alguns fundamentos da Igreja Católica, pelo menos os católicos mais fundamentalistas, vamos dizer assim, não aceitam, por exemplo, a questão da reencarnação, né? Aceitam a vida eterna. A continuidade da vida é aceita, né? Não só no catolicismo, como em muitas religiões. Cristianismo em geral, né? O cristianismo em geral aceita a continuidade da vida. Se fala em vida eterna. E vida eterna nada mais é do que a morte não existe. Se trocar em miúdos, não é?
Então, ainda não com um conceito mais fechado, mais conservador do catolicismo, eu achava que o espiritismo era coisa do diabo, vamos dizer assim, né? Porque era a forma que te apresentavam. Era a forma que me apresentavam. Tanto que até hoje eu me lamento em vida não ter podido ir em Uberaba conhecer o Chico pessoalmente, porque eu via, a imagem que eu tinha do Chico era de um charlatão, porque era o peixe que eu tinha comprado, esse peixe podre que às vezes a gente compra e a gente não vai em busca da verdade. Né? E esse acho que é um sentimento de muitos, viu? Porque sempre que tem uma postagem na nossa página, alguma coisa que é mencionado o nome do Chico, do amor dele, algum exemplo, algum caso que ele ilustra, sempre tem um comentário ali de alguém dizendo assim: queria ter conhecido o Chico, deveria ter ido lá e algo não permitiu. Talvez essa visão também, né? Sim, sim. Olha o privilégio que a gente teve. Fomos contemporâneos de Chico Xavier, né? Fomos contemporâneos de Madre Teresa, né? Desses seres, desses luminares do espaço hoje, né? Que nos trouxeram tantas lições e a gente não prestou atenção, né? Como também, como seres imortais que somos, também recebemos lições do próprio Cristo, né? Encarnados naquela época, e não ouvimos as palavras de Jesus. Continuamos perdidos no nosso personalismo, na nossa vaidade. E, quem sabe, também nós não fomos esses que ajudamos a crucificar o Cristo, né? Aqueles a qual entregava muitos irmãos nas arenas, né? Para serem sacrificados, né? Se nós nos perdemos muito nas nossas encarnações, com a visão equivocada de que estávamos lutando pelo Cristo. O próprio Francisco de Assis lutou nas cruzadas, né? Então, se imaginava a guerra como uma coisa em favor do bem, né? A Guerra Santa, né? A Guerra Santa, né? Já pensou? Ainda bem que Francisco despertou e nós também somos convidados a esse despertar. O que você trouxe do franciscanismo com você, junto com a questão do Allan Kardec, tem alguma parte conflitante ou não? Conflitante nenhuma, muito pelo contrário. Todas não divergem de forma nenhuma, todas na verdade convergem, né? Que é o desapego que temos que ter, né? O franciscanismo, o Francisco nos dá essa lição do desapego, né? Dos bens terrenos, né? Como eu digo, não que os bens terrenos em si ofendam, não. É que nós não aprendemos a utilizar os bens, né? Eu não posso vestir capa e túnica enquanto meu irmão do caminho anda nu, né? A gente precisa saber que o dinheiro é uma bênção de Deus, né? Nós não podemos nos perder com o dinheiro. Ele está a nosso favor, não contra nós, mas nós precisamos saber utilizar os bens terrenos, né, Éder? Perfeito. Então, o desapego, o acolhimento, né? Entender as pessoas, as diferentes bagagens, os diferentes degraus evolutivos, né? Passei a entender, às vezes, o sofrimento, a dor, como algo bom, né? As perseguições como oportunidades benéficas a mim mesmo, né? De saber perdoar, de saber compreender, né? Me levou a tentar errar menos. Não que eu seja uma pessoa da mais alta moral elevada, nada disso. Tem os meus erros, como todo mundo, minhas fraquezas humanas, né? Meus probleminhas ainda humanos, né? Mas na luta para vencê-los, né? Tentando errar menos a cada dia. As diversas moradas que há na casa do Pai, né? Ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito. Então, quando ele fala que há várias moradas, é porque existem várias mesmo, muitas, imensas, incontáveis, né? E quando ele diz que se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito, o que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que o que ele está falando é verdade, que ele não está contando uma mentira, ou nem uma historinha da carochinha, né?
Importante que eu diga em relação ao franciscanismo que mesmo esse franciscanismo latente em mim, só quando eu fui a cidade de Assis, na Itália, ver lá em loco a cidade onde Francisco viveu, o meu primeiro pensamento foi isso, caramba, Francisco de Assis realmente viveu, esteve aqui, deu os exemplos, né? Não é uma história da carochinha que me contaram e eu acreditei, né? Que bom que eu tenho a comprovação de que esse homem existiu, né? As pessoas dizem que o homem foi à Lua, né? E nós acreditamos nessa inteligência que Deus dá ao homem de alcançar novos territórios, novos espaços, né? E isso também nos traz aí uma questão sobre as esferas espirituais. Mas eu vou deixar para falar sobre isso um pouquinho mais para frente, para a gente não fugir das colônias. Pra gente, sim. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Éder, Kardec questiona se existem outros globos habitados no espaço. E o Espírito da Verdade vai dizer que sim, né? Que independente do que nós, humanos, pensamos, nós não somos os únicos existentes, né? A gente, falando de forma mais popular, um ditado popular, mais vulgar, a gente se sente a última bolacha do pacote, né? A gente se sente a última Coca-Cola do deserto, acha que somos os únicos no mundo, né? E a gente não se abre para as realidades, a gente só enxerga o que o nosso olho humano vê ou o que quer ver, né? Sim. Então acabamos que a gente não admite muita coisa que existe. E essa constituição física desses mundos são todos iguais ao planeta Terra? Não, de forma alguma se assemelham. Um exemplo bom para a gente ter como referência dessa afirmação, aqui no nosso plano, onde nós estamos encarnados, a gente convive com seres de constituições totalmente diferentes das nossas e a gente nem percebe. Um exemplo, se a gente for na praia e mergulhar, ficar lá imerso por 15 minutos, por mais fôlego que temos, né, 20 minutos, vamos por meia hora, um grande atleta, o que aconteceria? Ele ia se afogar, né, porque ia faltar o quê? O oxigênio. E se o homem dentro d'água falta o oxigênio, como é que a gente pode explicar os peixes que utilizam desse ambiente como seu habitat natural? Os peixes também não têm uma constituição diferente da nossa, né? E é muito contrário, se você deixar um peixe muito tempo fora d'água, ele também, né, vai morrer. Os micróbios que vivem embaixo da terra, totalmente privados do oxigênio, né? A gente não vive sem oxigênio, mas os micróbios fazem dessa falta de oxigênio o seu ambiente natural, né? Os pássaros, se eu pular de um prédio alto, eu vou me estatelar embaixo e vou desencarnar certamente. E, no entanto, esse é o ambiente natural dos passarinhos de Deus, né, que transitam, fazem o ambiente aéreo o seu tráfego natural, né? Então, são constituições diferentes, né, aqui entre nós mesmos. Então, a gente não consegue imaginar planetas que tenham constituições diferentes. Os ufólogos, eles convergem muito nesse pensamento do espiritismo, quando se fala em vida em outros planetas, né? Em Marte. Porque eles procuram com o olhar humano ainda. Exatamente. Porque a gente às vezes pensa assim, mas todos os mundos são habitados, então por que o homem foi para a Lua e não viu algo lá que nos contou, né? Isso se chama esfera vibracional diferente. O homem jamais ele ia achar vida na Lua porque ele se encontra numa vibração totalmente diferente. Por exemplo, se a gente ligar o rádio e eu
colocar lá na sintonia 99,7, sem querer fazer propaganda. E qual que é a rádio? A gente vai ouvir a Rádio Saudade Rock, FM. Saudade. Vamos ouvir a Saudade FM. Então estamos lá escutando uma música, para quem é mais saudosista, como eu, gosta de ouvir música antiga, vai lá na Saudade FM. Mas se eu mudar a faixa vibratória do rádio, colocar lá um 103,7, eu vou ouvir alguma Guarujá FM, mas já não vou ouvir o que está na Saudade. São esferas diferentes. Eu estou vibrando numa sintonia e me distancio da outra. Principalmente nós, seres inferiores, vamos dizer assim, entre aspas, a gente não consegue atingir, enxergar essa esfera que está acima de nós. São vibrações. Então, são vibrações que escapam do nosso sentido. Do nosso sentido. Nós teríamos que ter mais sentidos. Exatamente. Uma elevação, eu diria, né, espiritual, para que você consiga transitar nessas esferas a ponto de enxergá-las. E é aí que alguns médiums têm? Eles têm essa capacidade de percepção dessa outra vibração? Sim. Sim, eu acho que a questão das esferas espirituais, ela explica muito da mediunidade, né? Porque nada mais o médium, ele entra em contato com essa outra esfera, com essa outra realidade, né? E nos traz, lógico, de forma ainda muito rudimentar, porque vai muito mais além, muito mais do que isso, né? É uma coisa muito mais profunda. Mas é um exemplo bom que você deu, a mediunidade. O médium mais ostensivo, ele consegue se conectar, né, com outras esferas, mas não com altas esferas. Isso depende muito da nossa bagagem espiritual. E se a gente pudesse enxergar essas colônias, o que seriam? Como que seria essa organização? Como compreender? Como, pelos nossos estudos, Éder, são cidades, organizações sociais também como as nossas, porém de forma muito diferente. É como se a gente estivesse engatinhando ainda no nosso progresso, e eu não estou falando de progresso evolutivo, mas de progresso moral? Social, eu diria. Por exemplo, os conceitos que a gente tem de colônia espiritual ou de plano terreno, a gente mede muito uma coisa pela outra e é muito diferente. Por exemplo, a geografia espiritual das colônias espirituais, elas são muito diferentes da nossa geografia. A gente se fecha aqui por cidades, né, por estados, por países. As colônias espirituais não. Os ambientes espirituais acabam que se convergem entre si e não tem a mesma. Por exemplo, uma colônia espiritual, ela pode pegar várias cidades ao mesmo tempo, passar por vários estados, né? Por exemplo, a colônia espiritual das Flores, Colônia das Flores, que é uma colônia muito próxima de nós aqui. É uma colônia que ela pega uma parte de Santa Catarina, avança por Goiás, pega um pedaço de Minas, pega um pedaço de São Paulo, ali nas cidades de Presidente Prudente, Paraisópolis não, Presidente Prudente, Pereira Barreto e elas estão acima no campo vibracional, estariam no... As colônias espirituais, elas se encontram na ionosfera, ou seja, ali naquela altura onde passam os aviões. É lógico que, por ser esferas espirituais diferentes, vibracionais diferentes, a gente não vai enxergar. É até engraçado você pegar uma aeronave, fazer uma viagem, você está ali acima das nuvens e você imaginar que você está passando por dentro de nosso lar e nem vê, sabe? Então, as colônias espirituais, elas ficam na ionosfera, nessa altura, né? Então é isso, sabe? Existem colônias em esferas mais altas, né, como também, mas as mais próximas de nós são essas da ionosfera, são as colônias mais próximas. E o que determina para onde a gente vai? Por exemplo, se em cima dessas cidades que você falou tem as colônias, eu desencarnando lá,
eu vou para uma colônia pelo modo do meu desencarne, eu vou para uma colônia mais próxima, eu retorno para a colônia de onde eu vim antes? Excelente pergunta. Não existe uma fórmula engessada, uma questão única, né? Existem vários fatores diferentes, né? A gente vai, por exemplo, se formos para uma colônia espiritual, é preciso que se diga isso, né? Dependendo da nossa evolução moral, nem sempre a gente vai para uma colônia, né? Isso a gente vai entrar nesse assunto. Mas supondo que a gente vá para a colônia espiritual mais próxima, a gente desencarnando, a gente vai primeiro para um posto de socorro, que ficam ali nas cercanias, nas marginais das colônias espirituais. É como se você tivesse sofrido um acidente e você é levado automaticamente para o primeiro ponto de socorro mais próximo dali, para que você tenha um atendimento mais rápido possível. Tipo assim, eu posso até ter um plano de saúde, exatamente, mas se vem o SAMU e me pega, ele vai me levar para o PS. Então, assim, só depois de você passar pelo PS é que, avaliando o seu estado físico, né, enfermo, você vai ser levado para um hospital onde tem a especialidade para o seu caso. E aí é onde avaliamos que o Éder está apto para ir para nosso lar. Vamos levar o Vidar, vamos levar o Vidar para a colônia São Francisco, se assim merecermos. Então, vários fatores. Primeiro, levados por amigos espirituais, que são esses socorristas espirituais, que após o nosso desencarne vão lá nos auxiliar, né, por mérito nosso. Então, você sofreu um acidente grave, desencarnou, você vai ser socorrido para esse posto de socorro, por um primeiro atendimento levado por os amigos espirituais. Para a colônia espiritual, você pode ir por afinidade, né, com aquela colônia, ou você pode ir a pedido de um familiar seu que já desencarnou há muito tempo e que está ali ansioso para te reencontrar. E André Luiz vai nos dizer que, conforme os nossos métodos, a gente tem essas moradas espirituais, né? O André Luiz nos fala dos bônus horas, né? Conforme seus bônus horas, tanto tempo trabalhado numa colônia espiritual, você adquire o direito de ter uma moradia fixa. E essa moradia fixa, você pode passar para herdeiros. Então, você desencarnando, um parente seu estando nessa moradia espiritual, ele vai te trazer para morar com ele, né? Entendi. Então, quais são as atividades nessas colônias, assim? Tem trabalho? É sempre de trabalho. A gente costuma dizer que quando uma pessoa desencarna, fulano descansou, né? Descansou nada. Na verdade, o verdadeiro trabalhador... O meu enteado fala sempre assim, que quando ele morrer, ele vai dormir, que ele trabalha muito, ele quer dormir bastante. Ele é evangélico, né? Aí eu não discuto, eu falo, toma cuidado. Aí ele fala, não, se eu reencarnar, eu volto um pernilongo para te atormentar. Eu falo, o espírito não regride, mas o dia que você quiser saber mais, a gente conversa. Mas enfim, eu me lembrei disso, que ele tá pensando que vai dormir, né? Exatamente. Olha, o verdadeiro trabalhador do Cristo, o que ele menos quer é descansar. A inutilidade, né? É a inutilidade. Madre Teresa dizia que preferia estar ausente do céu para estar nas regiões mais escuras e frias, onde o calor humano ainda não chegou para servir. Ela preferia estar ali do que a inutilidade do céu, de um céu. A inutilidade de um céu onde a gente pensa que vai descansar, que vai viver, né? Não vai ser útil para nada. Então, essa é uma frase de Madre Teresa muito bacana. Então, o verdadeiro servidor do Cristo, ele vai querer servir. E assim que a gente desencarna, quem que nos recebe num primeiro momento? Os socorristas, os irmãos socorristas, os parentes, afetos nossos, né? Não precisa ser necessariamente um familiar, pode ser um amigo muito querido, pessoas que você já teve vivências ou em outras vidas ou na encarnação presente, mas que foi antes de você. E então eu tenho uma brincadeira que eu digo com amigos muito próximos, né? Eu falo assim, olha, procurem fazer o máximo de amizade com pessoas idosas, porque eles vão primeiro que a gente. Então, verdade. eles já, né? Você já vai
ter com quem contar. Se num possível desencarne seu, aqueles amigos ele que vai amparar você, ele né? que vai te amparar. Olha, vou colocar Então, na minha lista pode aí. desprezar os idosos, não. Legal, nunca pensei por esse lado, né? E você citando as colônias, né? Você falou essa do Goiás, essa que é grande, né? Abrange um pouco de São Paulo, Minas. É a Colônia das Flores. Colônia das Flores. E a gente consegue saber, tem relatos de qual é a colônia aqui da nossa região, da Baixada Santista, aqui da Praia Grande? Sim. Nós estamos sob o espaço geográfico de Alvorada Nova. E isso, lógico, a gente só vai ter, para quem ainda tem dúvida, né, só vai ter a certeza estudando mesmo. Né, é o estudo que nos dá essas bases, né, que fundamentam o nosso pensamento. Então, no livro do médium Abel Gleiser, pelo espírito de Caibá Schutel, ele vai nos dizer dá todo o relato de Alvorada Nova. O livro se chama Alvorada Nova. Acho que eu trouxe aqui para a gente, você pode mostrar aqui. Legal. E esse livro, ele nos diz que Alvorada Nova está sob o espaço aqui da nossa Baixada Santista, sob Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Guarujá, né, eu falei, Cubatão. Então, provavelmente nós, desencarnando aqui, tendo essa afinidade com o local, provavelmente iremos para Alvorada Nova, seremos socorridos para Alvorada Nova. Ao tempo em que esse livro foi escrito, é lógico que tudo, tanto aqui quanto no plano espiritual, se modifica, né? Na época em que o livro foi escrito, Caibá Schutel era o administrador da colônia espiritual Alvorada Nova, irmã Sheila, a responsável por todo o complexo hospitalar. Então, todas as pessoas que são socorridas para Alvorada Nova, elas passam pela assistência de irmã Sheila. Porém, o diferencial de Alvorada Nova é que ela é uma colônia, o nome já diz Alvorada Nova, é para lá que vão esses espíritos que estão preparando para uma nova alvorada, para ascender a um plano mais alto, por uma esfera mais alta. A Alvorada Nova, ela é muito mais antiga que nosso lar. Aliás, nosso lar, ela foi construída tendo como base a Alvorada Nova. A Alvorada Nova, por exemplo, ela divide os seus setores em departamentos, né? Departamento do auxílio, departamento da lei divina, departamento da regeneração, enfim. Nosso lar só modificou o nome departamento por ministério. Então, vamos lá, Ministério da Regeneração, enfim. Toda a parte de arborização, de praças, de prédios, todas foram baseados em nosso lar. Então, se a gente pensar, trocando em miúdos, você indo para a Alvorada Nova, você vai ter uma noção do que é nosso lar. Porque muito de nosso lar foi baseada por Alvorada Nova, que foi construída muito antes do descobrimento do Brasil. A Alvorada Nova ela foi construída por irmãos que desencarnaram, portugueses que desencarnaram, e que junto com talvez os nossos irmãos indígenas também, construíram essa colônia espiritual, né? Interessante. Então, assim, pode-se construir uma colônia constantemente. Pode. Tem colônias mais recentes também. Por isso que não podemos definir um número exato, né? Eu li uma vez na internet que acima do Brasil existiam 158 colônias. O que eu acho temerário dizer isso, porque tudo progride. Então, novas colônias são construídas e a gente não pode definir a quantidade de uma colônia. Existem muitas. Existem colônias que elas pegam a parte do Brasil e parte da Argentina, né? Parte de outro país, né? Porque, como eu te falei, a geografia é diferente. E novas vão surgindo, né? Conforme a necessidade. Sobre o André Luiz, né? O nosso lar. E é curioso que ele se sente um momento ali um pouco solitário, e as poucas vibrações, né, no filme, no livro, a gente vê que a mãe dele estava sempre intercedendo por ele, né?
mas o campo vibracional dele ali ele não recebia, mas ele se surpreende de uma pessoa que não esqueceu dele, que não era da família, que era uma moça que ele atendia, uma paciente, né? Que ele atendia ali de forma caridosa, mas até forçada pela recepcionista, que sempre dava um encaixe ali. Mas você vê que o bem dele, ele recebeu no além, né? Exatamente. E essa vibração de gratidão real e espontânea o auxiliou, né? Sim. Por isso que todo bem que a gente puder fazer, Éder, ele vai a nosso próprio favor, né? Todo bem que fizermos será nosso advogado em qualquer tempo, em qualquer lugar. Tudo é mérito, né? Precisamos ter esses méritos de atividades no bem, né? Porque serão essas pessoas que nos vão favorecer também. Não que a gente vai fazer algo por interesse, né? Tem que ser uma coisa muito espontânea. E quanto mais espontânea melhor ainda, né? Não devemos fazer nada pensando em retorno, qualquer tipo de retorno. Igual aquilo que você falou foi no tom de humor, né? Para cuidar dos velhinhos, porque eles vão... O pessoal leva ao pé da letra, exatamente, né? Não pode levar ao pé da letra, não. Então, precisamos viver encarnados como se desencarnados tivéssemos. Como se soubéssemos de todas essas realidades espirituais, né? No plano espiritual também tem prisões? Existem prisões, existem colônias que são colônias prisionais, né? Como é que eu diria? São colônias disciplinares, né? Perdão. Então, já entrando nesse assunto das esferas da Terra, que vai trazer essa resposta para esse levantamento que você fez, por exemplo, para a gente trazer uma figura muito fácil de compreensão sobre essas esferas espirituais, lógico que a grosso modo, como se estivéssemos explicando para crianças de 6 anos, mas para que elas tenham uma visão do que é, né? Por exemplo, uma cebola, quando você descasca a cebola, ela tem ali várias camadas, né? As esferas espirituais, elas são muito parecidas. É um exemplo, a grosso modo, sim. Né? Elas fazem parte de um todo, que é a cebola, da mesma cebola. Vamos pegar a cebola aí como se fosse o planeta Terra, né? E as esferas espirituais que fazem parte desse planeta e circundam ali. Porém, na prática, no real, elas se juntam, mas porém vibracionalmente, né, você não tem acesso uma a outra. É como o exemplo do rádio, né? Se eu mudar de esfera, eu não tenho acesso a outra esfera. Mas tudo isso é uma questão vibracional, espiritual. Embora muitas esferas elas até se adentrem uma na outra, só a sua vibração, né, espiritual é que vai fazê-lo acessar ou não uma determinada esfera. Por exemplo, os espíritos superiores, eles conseguem ter acesso a qualquer esfera espiritual. E eu acredito que muito para auxiliar, para ajudar, né? Mas os espíritos inferiores, eles não conseguem acessar camadas acima, né? É como se fosse nesse exemplo do André Luiz, né? A mãe dele estava numa esfera superior ao nosso lar, né? Sim. Ela conseguia descer para visitá-lo e auxiliá-lo. Mas ele não podia visitá-la. Interessante. É exatamente isso, mas ele não podia visitá-la. Então, eu lembro de uma música que eu ouvia nos anos 80, do Léo Jaime, que tinha uma frase assim: se ela quer o 7º céu, vai ter que subir degrau por degrau. E justamente essas 7 esferas, né, esse 7º céu, acho que tinha uma novela também chamada 7º Céu. Então, as esferas vêm muito na solução desse 7º céu, eu diria, né? Das 7 esferas, que eu volto a dizer, são questões vibracionais. A gente só acessa para uma questão vibracional e espiritual. Nós estamos na 3ª esfera já. A primeira e a segunda esfera espiritual são os abismos. Primeiro é Então essas esferas, aquele que desencarna nesse ambiente que nós estamos, no campo vibracional aqui da Terra,
Não é a última, ali é a terceira. É a então, para baixo... Para baixo ainda existem duas, né? É o que o catolicismo entende como um inferno, como abismo. É lá onde estão os espíritos mais revoltosos, mais rebeldes, seres realmente demoníacos, sabe? Que estão totalmente privados de qualquer luz. Não, é porque eles não querem mesmo, né? Então, lá se chama. Quem traz essa informação para a gente é Igorina Cunha, no livro Cidades no Além. Ela não aprofunda muito o assunto, mas ela traz um mapa no final do livro que mostra essas esferas espirituais. Eu acho que eu não trouxe o livro, mas acho que aqui no Imagens do Além tem. É bom para a gente. Quer que eu vou pegando? Deixa eu só ver qual que é a página. Não sei se ela trouxe aqui. Então, assim, a primeira esfera é chamado de abismo, abismo total. São seres, não está aqui nesse livro. Eu sei, tem um último que até a última folha ela se desdobra assim e fica... Isso, exatamente. Então, a esfera 1 e 2 são... Quem vai nos trazer notícia dessa esfera é André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. De que forma? Ele, junto com o instrutor Jerônimo, eles vão acompanhar ali o enterro, o sepultamento de um amigo em comum deles, que era também chamado Dimas, né, que fazia parte do grupo deles. E após o enterro dessa pessoa que eles foram, do Dimas, André Luiz foram caminhando ali pelo cemitério e encontraram ali um velhote chorando muito, se lamentando pelo dinheiro que tinha deixado, né, na terra. Então ele estava ali desencarnado, mas estava ligado pelo um fio ainda à sua sepultura e sofrendo por conta desse dinheiro. André Luiz se comoveu, ficou com pena. E o instrutor Jerônimo falou assim: olha, André, não adianta, você não vai conseguir ajudá-lo, porque ele não vai ouvir. Ele está totalmente em outra faixa vibratória que ele não vai conseguir te ouvir os teus conselhos. Ele está muito apegado, né, na sua condição. Então, esses espíritos, na escuridão do seu túmulo, eles são atraídos para esses lugares abismais, né, onde eles estão presos ali. É providencial, é para que esse espírito não saia e vá desestabilizar a família por conta disso. Então eles estão praticamente numa prisão mesmo, né? Estão aprisionados. Então eu queria até pegar um exemplo de Jesus, das palavras de Jesus, quando ele fala do trigo e o joio, né? Para a gente entender melhor. Na esfera 1, que são esse abismo, né, onde estão esses seres infernais, ali só tem joio. Na esfera 2 também só tem joio. Porém, ali são aqueles espíritos ainda trevosos, mas que já existe ali uma possibilidade de mudança mental, de condição de serem ajudados, de irem, né, de serem auxiliados, mas ainda espíritos revoltosos que fazem o mal. Então, ali também só tem o joio. Seres demoníacos, infernais. Esses seres são seres criados à parte? Ou são homens e mulheres que viveram na Terra assim como nós? E essas zonas... porque as outras concepções religiosas, quando citam, né, o inferno, é como se Deus fosse mal e desse uma punição eterna. O espiritismo, mostrando ali esses abismos, esses lugares trevosos, é uma punição eterna ou tem como sair de lá? Não. Esse lugar é um resultado de nós mesmos, do que fizemos. Todos são filhos de Deus, né? E Deus não desampara ninguém. O amor é para todos, como eu falei. Deus ama o filho que dá trabalho e também ama o filho bonzinho, né? O problema é que esses filhos são os filhos que não querem ajuda. Estão totalmente distanciados de qualquer conceito moral, né? E então eles têm aversão ao bem. Esses espíritos que querem ajudar, eles querem distância, né? Então acabam que eles são resultados
deles mesmos. São pessoas que também já foram encarnadas, mas que se entregaram a uma total vibração muito baixa, né? Gananciosos, revoltosos, enfim, pessoas vingativas, exatamente, que se afundam nesse e que lá encontram, apesar do sofrimento, se acostumam com o sofrimento, né? Se acostumam naquela situação, na lama, e não querem sair da lama, né? Então é onde existem esse abismo, a esfera 1 e essa esfera 2. E eles ficam lá séculos. Ficam lá. Não existe tempo no plano espiritual, né? Então eles ficam lá enquanto não cansam de sofrer, porque eu acho que isso é a principal questão da modificação do espírito, é que onde ele cansa de sofrer. Enquanto ele não se cansa, ele vai ficando por ali, vai acostumando, acha aquilo normal, né? Mas quando ele se cansa, o ser humano tem essa tendência de cansar. Se a gente realiza um trabalho por muito tempo, a gente acaba cansando, a gente quer descansar. No sofrimento é a mesma coisa, você sofre, até que você, não quero mais. E aí onde pede ajuda, e quando pede ajuda, são esses espíritos que já estão um pouquinho, estão revoltados, mas já estão na condição de ser ajudados. Então, é onde os amigos samaritanos, socorristas espirituais vão em socorro. Nós sabemos aqui, na prática, que existem pessoas boas e pessoas ruins, né? Como também não existem pessoas totalmente ruins, como pessoa totalmente boa aqui. Então, aqui se mistura o joio e o trigo, no plano encarnado. Quando passamos para a quarta esfera, que é onde estão as colônias espirituais, onde estão o umbral grosso, o umbral médio, né? Ali se mistura, o joio e o trigo continuam misturados, porém separados. É quando Jesus fala, vou separar o joio do trigo. Então, estão juntos, porém separados. Aqui no nosso plano estamos todos juntos, convivendo juntos. No plano espiritual, é separado. Colônias espirituais e umbrais, né? Então, ali o joio e o trigo são separados. Nessa questão moral, né? Porque nessa aí, questão moral. Enquanto encarnados, a gente tá todo mundo oculto, né? Exatamente. Até como você citando a questão de vestimenta, né? Jesus fala daquele que estava sem a vestimenta adequada pro festim, né? E aí a gente fica pensando quando desencarnarmos, né? O nosso corpo espiritual, né? Ali ninguém se esconde atrás verdade, dessa máscara social, né? Que a gente ali caem as máscaras, né? Caem a gente não consegue esconder. Então ali é o encontro de nós com nós mesmos, a nossa realidade. Aqui a gente acaba até mentindo para si mesmo, sabe? Sim. Mas lá não tem jeito, você não consegue, né? Então você acaba despertando, né, pro que você fez, né? A sua própria consciência. Deus não condena ninguém. Nós mesmos que tendo a consciência de tudo que praticamos, nós queremos pagar aquilo, queremos quitar. É como se a gente se entregasse, fosse na delegacia e se entregasse por livre e espontânea vontade. Olha, eu errei, eu fiz isso, eu quero pagar, só quero sair. Porque quando você sai, você quitou tudo, você está, nossa, não devo nada, né? Então você se sente mais livre, mais leve, né? Então, subindo um pouquinho mais, né, a gente vai chegar na quinta esfera, que é chamada de arte e cultura. E são as colônias celestiais, onde estão os espíritos completistas. Aí não existe joio. E o que seria o espírito completista? É aquele espírito que atingiu a sua reforma íntima, a sua reforma interior. Ele já não tem necessidade de reencarnar? Já não tem necessidade de reencarnar. Inclusive, tem uma frase de Buda que diz assim: a recompensa da mais alta santidade está em não renascer. Então, esses espíritos, nessa faixa vibratória, eles não precisam mais renascer. Eles perdem totalmente o contato com a Terra, com os planos. Só vão, lógico que, como eles estão acima, eles podem descer. Geralmente, se for em missão, geralmente se quiserem visitar um parente, algum auxílio, alguma coisa nesse sentido. E aí eles, quando reencarnam, são esses que se destacam da massa pelo seu desapego, pelo seu amor ao outro, né? O esquecimento de si mesmo, né? No livro Obreiros da Vida Eterna,
se eu não me engano, o espírito Aclepsius, que é um morador já dessa esfera, né? Que num certo momento ele se fez mostrar, né? Ali se materializou diante de André Luiz, que é um desses espíritos que não precisam renascer. Porém, esse livro, Obreiro da Vida Eterna, nos traz a seguinte informação: esses espíritos completistas, eles não precisam reencarnar. Eles só reencarnam de 8 em 8 séculos, se assim desejarem ou em missão. Mas não precisam mais reencarnar. Interessante, hein? Acho que tem até uma passagem do Bezerra de Menezes, né? Que o Divaldo Franco conta que ele, depois de comemorar 100 anos ali no plano espiritual, ou que ele já estava no plano espiritual, né? Há 100 anos, e chegou uma carta, né? Assim, um pergaminho de esferas elevadas, dizendo que ele poderia escolher qualquer moradia da galáxia, da nossa galáxia. Só. E aí ele falou que enquanto tivessem lágrimas no planeta Terra, ele gostaria de estar aqui servindo. Olha só. Eu falo, caramba, a gente é tão pequeno, mira assim, né? A gente vê bastante comentário na página, ainda as pessoas falam assim, eu quero fazer bem para nem precisar mais voltar. Só que esses que alcançam esse patamar já não pensam mais assim, né? Já não pensam assim. Já tem outra realidade. Como a frase de Madre Teresa que eu te falei, né? No começo, né? Prefiro estar nos abismos servindo, sendo útil, do que a inutilidade de um céu celestial, né? Celestial, exatamente. Não que seja inútil, essa palavra é totalmente... é só para a gente humanamente entender, né? Com o nosso vocabulário pobre que a gente tem, a gente entender o que ela quis dizer, né? Quando a gente tem essa visão do plano espiritual, lá não existe inutilidade nenhuma. Supor que a pessoa tem um vício, um mau hábito, né? Durante a vida ali, ela não consegue nem diminuir, nem se desprender, seja qual for ali o vício. Ela leva consigo no além, a pessoa muda só porque desencarnou, ou para onde ela for ali viver, ela ainda vai precisar daquele esforço? Como que é essa questão? De forma nenhuma. A gente tem algumas pessoas ainda têm uma concepção equivocada do desencarne, que a gente vai mudar, tudo vai ser diferente, que vamos pensar diferente, que vamos agir diferente, que vamos ser pessoas diferentes. Mas não, a nossa consciência é a mesma. O mesmo Vidar que desencarnar aqui é o mesmo Vidar que vai estar no plano espiritual. Se eu tenho se eu tenho o vício de fumar, eu vou sentir essa necessidade de fumar. Se eu qualquer vício ou personalismo nosso vai conosco, né? A gente é como se só troca de roupa, né? Tira essa roupa carnal, física, mas é como se a gente nos encontrássemos com nós mesmos, só que nu. Mas você não deixou de ser você quem você é pelo fato de você ter tirado sua roupa, né? Você continua com seus defeitos, com seus vícios, com sua forma de pensamento, né? Perfeito. Então, nada muito difícil. Até mesmo a questão religiosa, porque às vezes a gente fala assim, plano espiritual, aí a gente acha que só vai ver espírita, né? Não, de forma nenhuma. Aqueles que têm as suas características de manifestar ali a sua fé. Exatamente. O católico vai continuar católico. Inclusive, tenho notícias de que existem colônias dos católicos, dos evangélicos, dos budistas, onde eles vão para onde se afinizarem, sabe? Porém, já com uma realidade dessa vida eterna, né? Dessa infinitude que a gente tem, né? Então, talvez os irmãos com outras filosofias religiosas desencarnem, tenham uma consciência diferente, porém, quando reencarnam, com o véu do esquecimento, acaba voltando a fazer tudo de novo, igualmente, né? Mas, né, é só um abrir do véu, é só um abrir de cortina para todos, né? Mas se você é budista, seja um bom budista. Se você é católico, seja um bom católico. Se você é evangélico, seja um bom evangélico, né? Se você é espírita, seja um bom espírita. Isso é o que é importante. Perfeito. Durante o sono, eu fui levado para um lugar, que é uma colônia espiritual que eu não sei dizer o nome, mas que existia ali
Provavelmente Alvorada Nova, como estamos sob Alvorada Nova, acredito eu, e geralmente a casa espiritual, a matriz, ela se dá no mesmo espaço dessa casa física. Então, tendo isso como base, acredito que foi Alvorada Nova. Então, entrei num lugar que estava sendo construído, ainda estava em construção, uma casa. Encontrei ali amigos do plano físico, inclusive o próprio Ricardo, que me mostrava e me dizia assim: e aí, vida, tá do seu gosto? Tá bom assim? E eu falava: não, tá perfeito. Então via que era um espaço, uma casa ampla com 2 portais grandes, por onde entravam até veículos, dava para entrar veículos, é como se eles estivessem ali entregando um lugar para receber doações. E com um piso superior, onde aconteciam estudos, aconteciam tratamentos espirituais. Eu via uma amiga também que é lá do lado de Francisco, a Fátima, também trabalhando nesse ambiente, espiritualmente falando. E eu acordei com essa visão tão viva que eu, para não esquecer, desenhei num papel. Peguei um papel e desenhei. Lógico que não com a precisão do que eu vi, né? Porque quando a gente vai transformar em miúdos, né, a gente acaba não sendo fiel, 100% fiel ao que a gente viu, porque muita coisa escapa, né? Quando a gente acorda, a gente perde muito, né, dessa experiência. Então procurei desenhar essa casa espiritual, Lar de Francisco, no plano espiritual. Era uma casa que eu lembro que tinha 2 jardins assim na frente, laterais, uma árvore bem frondosa com a copa. No fundo havia um muro de flores brancas, uma floresta muito grande, né? A parte toda gramada, né? Então eu desenhei, passei isso para um papel e com a ajuda da inteligência artificial que temos hoje, né? Graças a Deus, através de um site, de um aplicativo, acabei retratando esse lugar, né? Lógico que com muitas imperfeições, né? Que são minhas, né? Por conta essa falta de consciência total, né? Na verdade, foi uma experiência semiconsciente, porque se fosse consciente, talvez eu lembrasse de tudo, né? Então, através desse aplicativo, eu consegui montar essa imagem. E você acha que ali já era um protótipo de algum projeto terreno? Também. Porque onde estamos é uma casa apenas térrea, né? E lógico que, de acordo com os nossos planos, se assim tivéssemos condições, né, eu gostaria muito de trazer essa arquitetura visualizada no plano espiritual para cá, para o plano terreno, né? Mas isso está nas mãos da espiritualidade. Uma moça desencarnou, né? Ela tinha uma vida desequilibrada por conta do vício das drogas, foi parar num umbral e encontrou um antigo namorado, uma pessoa que ela tinha muito afeto. Porém, os méritos espirituais de cada um eram diferentes. Ela estava ali, ela se arrependeu do que tinha feito e rezava muito, né? Queria muito ser socorrida. E deixa eu refazer a história porque é diferente. Uma pessoa desencarnou, ela tinha méritos, foi levada para uma colônia espiritual. E mesmo sendo o desencarne dela muito recente, ela foi convidada a participar de um socorro de um ente que estava no umbral, uma pessoa que era muito próxima a ela que estava no umbral. E ela encontrou lá a sua prima, uma pessoa que ela tinha muito amor, muita afinidade, e foram lá para socorrer essa prima. Porém, essa prima que estava no umbral já tinha encontrado com um ex-namorado. Certo. E na hora eles ficaram naquela saia justa, né? Porque os mentores espirituais, os amigos espirituais, falaram: olha, a gente está aqui só para levar ela. E ele não pode ir,
né? Porque cada um está num estágio diferente, né? Então, ele não temos autorização para socorrê-lo agora. Ele precisa passar mais um tempo aqui, né? É lógico que isso ficou uma coisa muito triste. Quando essa prima soube dessa notícia que só ela iria, ela se revoltou e falou que sem ele ela não saía dali, né? E ficou naquele impasse, né? Até que os amigos espirituais fizeram entender justamente desse mérito individual, que ela ficasse tranquila, que ela ia ser socorrida, e lá para onde ela fosse, ela podia rezar por ele, podia interceder por ele, né, para que ele se modificasse. E o mentor espiritual deu para esse rapaz que ficou uma sementinha de luz, pediu para que ele plantasse essa semente e todos os dias rezasse diante dessa semente, justamente para que ele tivesse uma atitude de oração. Então ele plantou aquela semente e orava, e aquela semente começou a desabrochar, a se tornar uma árvore iluminada num lugar de escuridão, num lugar de trevas, de lama. Além de servir para ele como um ponto de luz, como uma lâmpada, essa lâmpada atraiu um espírito para próximo desse rapaz, que nada mais era do que a sua mãe, né? Que havia o abandonado em vida, que tinha só dado a luz para ele, mas não tinha o educado, também estava envolvido em drogas. Então, depois ele percebeu e mostrou a flor para a mãe e também ensejou para que ela orasse. E quando ele foi socorrido, foi lá sendo socorrido, a mãe não pôde ir. E ele já sabia dessa realidade. Então, ele preparou a mãe, embora a mãe fosse uma pessoa que ele amava muito, embora com todos os acontecimentos já tinha perdoado a sua mãe, ele falou: olha, mãe, reze diante dessa árvore que cresceu também, né? E a senhora vai ter um momento de eu vir buscar a senhora, eu prometo que venho buscar a senhora. E assim aconteceu. Então, no caso dessas duas irmãs que desencarnaram, né, a gente pode ter esse contexto como base, né? Qual a garantia que exista colônias espirituais? E se existe, por que tanta dificuldade em termos experiências extracorpórea quando nos repousamos? Sim, iremos sempre lá? Porém, quando acordamos, não nos recordamos. Não seria injusto isso? Principalmente, quem vai para visitar seus entes, estudar nas colônias, receber conselhos de nossos mentores, não é injusto, sendo que aqui na Terra quase não temos ajuda e mais obstáculos para vencermos? É um apontamento interessante, né? Sim. Porque às vezes a gente fica com essa sensação de quando tem um encontro, de querer se lembrar melhor, né, dessa experiência, né? Porém, não há injustiça alguma, de forma alguma há injustiça. Por quê? Porque nós somos resultados de nós mesmos, nunca é um castigo, né? Se eu, no meu desdobramento durante o sono, eu não consigo alcançar, estar numa colônia espiritual, não visualizar uma colônia espiritual, né? É um alerta para que eu modifique as minhas atitudes, as minhas formas de pensamento, né? Agradecer mais do que reclamar. Quando reclamamos, vibramos baixo. Quando agradecemos, vibramos elevadamente. Então, nos planos de Deus não há injustiça alguma. Somos sempre nós o resultado de nós mesmos. Perfeito. E às vezes eu penso assim também, né, Vidar? Quando a gente tem uma criança, um filho ali em casa, nem todas as informações a gente passa, porque sabe que vai alterar as suas obrigações, né? Exatamente. Às vezes eu penso que os próprios mentores espirituais nos passam informações ou eles só permitem que a gente se recorde daquilo que vai nos auxiliar. Exatamente. Muitas vezes acredito, penso eu, né, que eles conhecem mais nós do que nós mesmos, né? Exatamente. E talvez se a gente se deslumbrasse muito com o lado de lá, afetaria até o nosso cotidiano, né? Perfeitamente. O próprio André Luiz teve prova disso, né? Quando foi autorizado a visitar a sua família, né? Ele se desequilibrou vendo uma outra realidade, né? Então, nem todos estão preparados para ter certas informações. A gente precisa aprender a respeitar
respeitar os degraus evolutivos de cada pessoa, né? Uns aprendem com facilidade, né? Outros ainda se demoram mais ainda na escola, fazendo o círculozinho, o triângulozinho, o tracinho. Outros já entram na escola aprendendo o alfabeto, né? Então, é gradual de cada um, não podemos forçar, né? Eu aprendi uma coisa de que quando eu percebo, estou conversando com uma pessoa que eu percebo que a informação que eu estou passando está além do que ela pode entender, eu prefiro não dizer, né, para não respeitando o grau dela, né? Isso não quer dizer que eu seja superior a ninguém, né? Muito pelo contrário. Mas a gente, às vezes, ela pode ser uma pessoa mais elevada do que eu e eu tenho que respeitá-la, né? Os pontos de vista devem ser sempre respeitados. Eu digo no espetáculo que a melhor e maior das religiões se chama respeito. Quando a gente respeita o espaço do outro, o pensamento do outro, a individualidade do outro, o pensamento político do outro, a gente consegue construir um céu aqui mesmo, né? Somos nós que construímos nossos infernos. Se eu vibro baixo, eu estou construindo o meu inferno. Se eu vibro bem, se eu vibro alto, eu estou construindo o meu estado de céu, né? Perfeito. E dentro disso que você colocou, o próprio Emmanuel e André Luiz dizem, né, que nós não podemos violentar consciências, né? Exatamente. Essa esfera, ela é entendida como amor fraterno universal. São lá onde residem os seres angélicos. São seres que também já não precisam mais reencarnar, que estão totalmente distanciados dessas questões físicas, né? Já estão num estado de felicidade plena. Essa felicidade plena que a gente pensa, que a gente almeja alcançar, está nesse lugar, né? São onde esses seres que a gente entende como anjos, eles de fato existem. E eles estão nessas esferas espirituais, né? Elevadas na sexta esfera, né? O Aclepso que eu falei, me referi lá atrás, na verdade ele faz parte dessa esfera espiritual, né? Na sétima esfera, fechando esse assunto, e depois eu quero que a gente continue, se tiver alguma pergunta dos nossos irmãos online. A sétima esfera são as diretrizes do planeta, né? São lá onde estão os espíritos crísticos, né? Jesus está entre eles, né? Um outro espírito que também está nesse patamar seria Saint Germain, também é um dos dirigentes do planeta, que regem as leis do planeta, né? E a André Luiz vai nos trazer notícias de um espírito dessa esfera, né? Que é a ministra veneranda, né? Que por conta de mais de 1000 horas de trabalho, né? Está sempre em nosso lar, a serviço, né? Fora ela, tem um ministro do nosso lar também. São os únicos que viram Cristo. E por que viram Cristo? Porque tiveram acesso, ou estão nessa esfera, ou têm acesso a essa esfera, né? Acredito que são dessa esfera, né? Porque na lógica que a gente falou que quem está embaixo não alcança acima, quem está em cima alcança abaixo. Então, a ministra veneranda está nessa sétima esfera desses seres crísticos, né? Por isso que ela viu Jesus, né? Porque teve convivência com Jesus, né? Então, os seres crísticos estão na sétima esfera do planeta, nas diretrizes do planeta. E é importante entender, Éder, que todas essas 7 esferas que a gente falou, a gente está falando de planeta Terra, não estamos falando de universo, não estamos falando de Marte, não estamos falando de Lua, de Plutão, de Mercúrio, nada disso. A gente está falando só do planeta Terra. Perfeito. Então, a partir daí é a abóbora celeste, né? E então são outros regentes, outros. Então até mesmo essa hierarquia de espíritos, né, que o próprio Allan Kardec faz a categoria, né, de espíritos brincalhões, né, zombeteiros, espíritos ali pseudo-sábios, ele faz aquelas seleções, mas atingindo depois esse grau aí da esfera crística, tem mais espíritos que se amplia, né? O quadro se amplia, tanto de graus ali superiores do grau evolutivo,
quanto até mesmo de regiões, né? De regiões, exatamente. É fácil a gente entender, por exemplo, no nosso Brasil, existem os estados, cada regente do seu estado, né, que tem sub-regentes que são os prefeitos, né, que são os vereadores, né, que tem os seus secretários, enfim, né? Toda essa organização, né, administrativa existe em todo o universo, né? E é insondável, está acima da nossa compreensão humana atingir esse pleno. Por exemplo, o que é Deus, né, está muito além das nossas faculdades intelectuais e mentais entender Deus, né? Perfeito. Deus pode ser tudo e pode ser nada. O próprio, no Livro dos Espíritos, né, inicia-se por essa questão, né, o Allan Kardec indagando sobre Deus, e ele vai avançando e questionando os benfeitores espirituais, e aí o recado dos benfeitores é assim, ó, não entre num labirinto que você ainda não tem condição de sair, né? Exatamente. Então quer dizer que a nossa mente ainda não tem arquivo, não tem capacidade, como se fosse, não tem memória, né? Não tem memória. Suficiente para o HD é limitado. Limitado, né? É possível sabermos se em algum momento de nossa atual encarnação estamos acertando o que foi proposto em fazer? A gente diz daqueles planejamentos reencarnatórios, né? Será que tem como a gente saber se a gente está no caminho certo daquilo que afirmamos no plano espiritual antes da nossa... Perfeitamente, perfeitamente. Se você faz coisas das quais você raramente se arrepende ou não se arrepende, se você é uma pessoa compreensiva, se você perdoa fácil, né? Se você se preocupa com o bem do próximo, tenha certeza que você está fazendo o correto. Da mesma forma que a resposta para a pergunta, por exemplo, como é que eu sei qual foi o meu maior erro na vida anterior, né? Na minha reencarnação anterior, na minha encarnação anterior? É só você observar os seus defeitos nessa presente encarnação. Se você é uma pessoa, vamos dizer, fofoqueira, você sabe que, esse é um aspecto que você já traz de outras vidas. Porque ninguém se modifica simplesmente pelo desencarne, né? E ninguém regride também, né? Ninguém regride, exatamente. Então, se você é fofoqueiro, começa a prestar atenção, começa a modificar essa questão, né, do disse-me-disse, e com certeza você já vai estar evoluindo, você já vai para o plano espiritual de uma forma melhorada. Mesmo que outros defeitos você não tenha ainda alcançado, né, esse pelo menos na próxima você já está quitado, né? Tem muita coisa também que a gente quita aqui, até através da enfermidade. E quando a enfermidade aceita, né, de forma tranquila, né, com certeza você está quitando muito dos débitos que você trouxe de uma outra reencarnação. Vou dar o exemplo do nosso, eu acho que ele não vai se importar de dizer o nome dele, mesmo porque ele já contou essa história para a gente no Evangelho no Lar. Nosso amigo Beni Coquito, né, que foi radialista e que atua junto conosco no espetáculo Chico Xavier, o Cícero de Deus. Ele é o nosso Emmanuel. E Beni Coquito faz muitas palestras em muitas casas espíritas, faz muito evento, é um celebrante de casamentos, enfim. É um comunicador maravilhoso. E o Beni contou para a gente que uma vez, por conta do tratamento que ele faz de quimioterapias e radioterapias, enfim, uma luta já que se estende há uns bons anos, e o nosso irmão enfrenta com muita tranquilidade, sem perder o otimismo, né? É lógico que nas crises mais rigorosas da enfermidade, o corpo sente, o corpo se abate, mas o espírito do Beni é um espírito firme, né? Está sempre de bem com a vida, apesar de tudo. E ele contou que uma vez começou a ligar para várias casas espíritas, cancelando as palestras que ele tinha agendado, justamente porque ele sabia que ele ia começar um tratamento mais rigoroso, não teria condições físicas de estar naquelas casas. E ele ligou para uma confreira nossa do Espiritismo, uma dessas casas, e ele falou para ela: olha, eu estou cancelando porque eu vou iniciar um tratamento, e assim, começou um pouco a se queixar do seu estado físico por conta da minha doença e tal.
E, para surpresa dele, ele ouviu dela: mas que maravilha, Beni. Ele achou que ela ia falar assim: poxa, que pena, né? Não desanima, fica bem, vou rezar. Ela falou assim: nossa, mas que maravilha, meu irmão, que bênção você está tendo, que bênção que a espiritualidade está te dando, te proporcionando, de você já quitar agora esses débitos que a gente traz, né? Porque aí você cada dia mais você vai estar mais leve, mais tranquilo, né? E a sua saúde vai melhorar. E ele ficou impressionado e contou isso pra gente, e de fato né? Quando a gente tem essa aceitação das dificuldades, né, dos nossos problemas, sabendo que isso é para o nosso próprio melhoramento, a gente está conseguindo. E aí tem que ter essa visão do Espírito Eterno, né? Do Espírito Eterno. Porque senão a gente não teria... É difícil compreender a lógica, né? Exatamente, a gente então entrega os pontos. É uma bênção realmente. Diz que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Exatamente.